Aí galerinha do bem, vamos falar sobre um equipamento sensacional que foi lançado ontem aqui no Brasil. Na verdade ele já vinha sendo vendido, mas foi oficialmente lançado pela Samsung, que é o Galaxy A9. Esse belo equipamento que você está vendo aqui na sua tela, ele tem uma tela gigante de 6 polegadas, isso mesmo. Você está acostumado aí com os smartphones aí com 5,5 polegadas e já acha que é um telão. Esse então você vai achar que é uma tela de cinema. São 6 polegadas num smartphone. Ele pertence a essa família aqui, ó, o A3, A7, A5, né, e o A7 4G duos. Pois é, então agora a Samsung, não contente, lançou o A9. A sua tela, além de ser maior, ela é uma tela Super AMOLED, o que é um diferencial diante de muitos outros smartphones aí que têm lançado telas com TFT, enfim, display LCD. Tem 7,5 mm de espessura, ou seja, ele é muito fino mesmo. Na verdade são 7,9 para ser específico, quase 8. Por causa da sua tela ser grande, ele pesa aí cerca de 210 gramas. Ele tem 8 centímetros de largura, quase 8,1, e 16 centímetros de altura, né? Então 8 de largura por 16 de altura. Ele já vem, não podia ser diferente, né? Ele já vem atualizado com o Android Marshmallow 6.01. E isso é bom porque normalmente a Samsung lançava os seus equipamentos com a versão anterior do sistema e agora sim com a versão atualizada. Aí você vai perguntar, vai ser atualizado? Aí é outra história. A Samsung, vocês sabem, tradicionalmente ela costuma fazer sim alguma atualização, mas demora muito. Bom, com relação ao preço, você está vendo já aqui, é um preço que eu considero salgado para esse tipo de equipamento, porém, com as características desse equipamento, você pode repensar esses valores e talvez até, enfim, gastar um pouco mais para investir e ficar com esse equipamento por muito tempo. Afinal de contas, é uma super bateria com 5.000 mAh, é a maior do mercado brasileiro até hoje, além da tela ser maravilhosa, de Super AMOLED de 6 polegadas e câmera não é o forte dele, são 16 megas na câmera traseira e 8 na frontal. Nada muito surpreendente, a gente sabe de outros smartphones com câmeras bem melhores e bem mais avançadas. Outra coisa que é importante falar sobre o hardware dele. Como é que ele é por dentro? O que tem por baixo desse capô? Tem um Qualcomm Snapdragon 652 com 8 núcleos. Ele é um octa-core com 4 núcleos a 1.8 GHz rodando, Cortex A72 e o outro Cortex A53 rodando a 1.4 GHz. O processador dele é 64 bits, né? Então tá atualizadinho, tá bacana. Ele tem 4 GB de RAM, isso também é bacana e eu acho que é praticamente uma condição aí sine qua non para boa parte dos modernos celulares. Tem que vir mesmo já com 4 GB que é para rodar na boa. Uma placa gráfica que é uma Adreno 510 da Qualcomm, 32 GB de memória interna. Isso também é bacana e eu acho que é mais do que necessário. Não tem mais essa de smartphone moderno vir com 16 GB. Tem que vir já com 32 e desses 32, 24 GB fica disponível porque o restante o sistema utiliza, né, para rodar. A possibilidade de você expandir ele com micro SD com 128 GB e tem gente que acha isso pouco, eu acho isso suficiente, mas bom saber que você também tem essa possibilidade de expandi-lo. Ele é dual chip, o que também é bacana para um estilo de celular desse preço. Normalmente celulares mais caros não são dual chip, esse é um dual chip nano SIM, né? Então aquele menorzinho lá, o chip menorzinho, roda obviamente o 4G, não podia ser diferente, né? A tela tem a proteção Gorilla Glass 4, o que também é bacana, condição básica aí para boa parte dos celulares mais novos. Uma câmera principal com 16 megapixels, com resolução aí de 4.608 por 3.456 pixels, ou seja, uma super resolução. Tem flash LED, zoom digital, também tem a possibilidade de touch focus, que é você
tocar na tela e poder focar o equipamento, enfim, o objeto que você está utilizando. Ele tem detecção de sorriso, detecção de face, tem uma abertura de 1.9, o que é uma abertura considerada excelente, ou seja, ele captura bastante luz. Tem o HDR também na câmera principal. Na câmera frontal ele tem 8 megapixels. Agora falando do vídeo, ele grava em Full HD a 30 frames. A câmera principal, e a câmera frontal também grava em Full HD. Ele tem o rádio FM, o que boa parte dos pacotes dos celulares modernos da Samsung já trazem, mas não tem TV. Com relação à conectividade dele, ele traz uma saída de áudio de 3,5 mm, AP2 convencional, né? Tem Bluetooth, obviamente, tem Wi-Fi, tem NFC, suporta NFC, e AGPS, GLONASS e o geotagging. Tem o acelerômetro, tem o giroscópio, tem o sensor de proximidade, bússola e sensor de luminosidade. Ele é vendido pela Samsung em várias cores. Ele é vendido nas cores preto, branco e dourado. Ele também tem a possibilidade de carregamento rápido, em apenas 160 minutos, aí você tem 100% de carga. E ele tem Wi-Fi Direct, Hotspot, o Gorilla Glass na traseira também, o que é bacana. Tem o sensor de impressão digital, o que também é bacana, né, que ele já traz o sensor de impressão digital aqui na parte frontal. E a beleza, né, de certa forma a gente pode falar também da beleza do equipamento, que é um equipamento bonito e tal, além de a possibilidade de você ficar com ele ligado por muito tempo, porque essa bateria que a própria Samsung aqui destaca de 5.000 mAh, eu acho que é um dos principais diferenciais dele. Tem uma autonomia aí que, segundo a própria fabricante, ficaria de conversação até de 35 horas, ou seja, você pode ficar com toda certeza 2 dias com ele sem precisar carregar, isso considerando que você vai usar ele muito, né? É um produto que, olha, veio aí para brigar. O preço dele considero meio salgado, até a gente pode verificar aqui. Que é a dica. O que eu acho que você deve ficar bastante atento é com relação às ofertas para esse tipo de equipamento. Veja bem, tem muita gente vendendo o Samsung A9 como sendo o Samsung A9, só que não é Samsung A9. Tem muitos fakes de Samsung A9, são imitações dele. Então fique muito atento, porque uma das características desse equipamento, para você diferenciar de um e outro, é que ele tem sim 32 GB de memória interna. Então vai ter muita gente vendendo A9 com 16 GB de memória interna. E não existe A9 com 16 GB de memória interna. Então tá aí uma dica para você não cair aí no conto do vigário, né? E, enfim, aí fica a teu critério aí, ficou a dica do Tecli para você que gosta de lançamentos. Tá aí o Samsung A9, beleza? Abraço para todos e até o próximo vídeo.